Uma cobertura no 60º andar, no coração de Chicago. Um homem estava diante de uma parede de vidro com um copo de uísque na mão. Ele era Conrad Sterling, o chefão que fazia todo o submundo curvar a cabeça. Mas noite após noite, era a sua própria morte que ele bebia, gota a gota. A pessoa que servia aquela bebida estava bem atrás dele, usando um sorriso gentil. E o único que via a verdade era um entregador de comida de 11 anos. Uma criança que o mundo inteiro não se dava ao trabalho de notar. Esta é a história de como aquele menino salvou a vida de um chefe da máfia com 3 linhas apressadas, rabiscadas num pedaço de papel amassado. Se você quer saber o que aconteceu a seguir, por favor, deixe um like e compartilhe esta história com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para não perder as próximas histórias profundamente comoventes do nosso canal. Era muito tarde no topo da Torre Sterling. A última reunião do dia havia terminado menos de 10 minutos antes. Os homens de ternos pretos saíram um por um. Eles deixaram a cobertura mergulhada num silêncio tão profundo que parecia pressionar os pulmões. Conrad Sterling estava sozinho no meio da vasta sala de estar. Ali, cada peça de mobiliário valia tanto quanto a fortuna inteira de uma pessoa comum. No entanto, nada naquela sala lhe dava qualquer sensação de calor. Aos 33 anos, Conrad já era um nome que fazia todo o submundo de Chicago curvar a cabeça. A cicatriz sutil em sua têmpora esquerda era a marca daquela noite fatídica, 15 anos antes. Ele tinha apenas 18 anos e foi forçado a ver seu pai ser traído e assassinado diante de seus olhos, pelos mesmos homens que um dia juraram lealdade a ele. 15 anos. Ele passou cada dia e cada noite desses 15 anos reconstruindo o Império das Cinzas, caçando cada traidor que se voltou contra sua família, e transformando o nome Conrad Sterling em um terror para qualquer um imprudente o suficiente para pensar em desafio. E ainda assim, toda noite, quando as portas do elevador se fechavam atrás do último homem, ele ficava sozinho nesta cobertura de mais de 500 metros quadrados. Não havia fotografias de família nas paredes, nenhum riso ecoando pelos cômodos. Havia apenas o silêncio denso e pesado, e as luzes brilhantes de Chicago lá embaixo, distantes como se pertencessem a outro mundo. O som suave de passos surgiu atrás dele. Camille saiu do quarto principal. Seus cabelos loiros platinados caíam sobre os ombros. Seus olhos brilhavam sob a luz fraca. Ela usava uma camisola de seda vermelha que se agarrava ao seu corpo, e em sua mão estava o familiar copo de uísque que ela preparava para o marido todas as noites. Ela caminhou até Conrad, apoiou a mão em seu ombro e, com uma voz gentil e cheia de preocupação, perguntou se a reunião tinha corrido bem. Disse que ele parecia exausto. Disse que ele deveria descansar um pouco. Conrad não disse nada. Ele simplesmente pegou o uísque da mão de sua esposa e o esvaziou em um único gole. O sabor familiar desceu por sua garganta, quente e levemente amargo. Mas apenas alguns minutos depois, a onda familiar de tontura o atingiu novamente. Ele apoiou uma mão no braço de uma cadeira e fechou os olhos. Sentia como se o quarto estivesse girando lentamente ao seu redor. Ultimamente, isso vinha acontecendo com frequência. Seu médico particular o examinou e concluiu que não era nada mais do que o resultado de estresse prolongado, falta crônica de sono e anos de excesso de trabalho implacável. Camille correu para ampará-lo, guiando-o em direção ao quarto. Seus lábios nunca paravam de jorrar palavras preocupadas. Mas Conrad não viu os olhos dela quando se virou. Aqueles olhos não continham mais nenhuma ternura ou preocupação. Eram frios, calculistas e totalmente em desacordo com o sorriso que ainda repousava em seus lábios. Conrad adormeceu sob o peso de seu cansaço, sem nunca saber que cada noite como esta, cada copo de uísque como este, o estava aproximando da morte. Pouco a pouco, gota a gota. Naquela mesma hora, no lado sul de Chicago, um mundo completamente diferente se desenrolava em paralelo, como se os dois pertencessem a universos separados. Jesse Whitmore pedalava sua bicicleta velha e surrada pelas ruas escuras do lado sul. As rodas chacoalhavam sobre o pavimento rachado. O menino tinha 11 anos, era magro e franzino, com cabelos castanhos desgrenhados que não eram cortados há meses. Seu rosto estava pontilhado de suor, embora o ar da noite estivesse frio. Sua última entrega da noite tinha acabado de terminar.
O lado sul à noite sempre carregava uma espécie de desolação assustadora, com postes de luz piscando como se pudessem morrer a qualquer momento. Fileiras de casas velhas se amontoavam, com as janelas bem fechadas. E em algum lugar à distância, o som de um cachorro latindo na escuridão. Jesse trabalhava para um pequeno restaurante perto da estação de metrô. Ele entregava comida das 7 da noite às 11 da noite, todos os dias depois da escola. A cada semana, ele ganhava algumas dezenas de dólares. Não era muito, mas era o suficiente para ajudar sua avó a comprar remédios e cobrir parte do aluguel. O apartamento que os dois dividiam ficava no terceiro andar de um prédio antigo, construído na década de 1970. Um pequeno quarto e uma sala de estar que também servia de cozinha. Tudo nele estava desgastado pelo tempo, mas sempre mantido arrumado e limpo. Porque Ruth, mesmo com sua saúde debilitada, não permitiria que a casa caísse em desordem. Jesse abriu a porta com cuidado e entrou, tentando não fazer barulho. Mas Ruth ainda estava lá acordada, sentada na velha poltrona perto da janela. Um cobertor fino cobria seu colo. Ela tossia suavemente de vez em quando. Ruth tinha 68 anos, uma ex-enfermeira que se aposentou do hospital público quase 10 anos antes. Ela era a única família que Jesse tinha no mundo. Sua mãe havia morrido de uma doença cruel quando ele tinha apenas 6 anos. Seu pai tinha ido embora antes mesmo de Jesse nascer. Ela ergueu os olhos para o neto e perguntou com uma voz rouca e cansada se o dia tinha sido difícil. Se alguém o havia intimidado. Se ele se lembrava de comer alguma coisa. Jesse sorriu e disse que estava tudo bem, que os clientes tinham dado boas gorjetas naquele dia, que ele já tinha comido no restaurante e que ela não deveria se preocupar. Ele guardou para si o fato de que quase foi encurralado por um grupo de meninos mais velhos na esquina da rua Holstead. Ele guardou para si a verdade de que seu jantar não tinha sido nada mais do que um pedaço de pão frio que o cozinheiro estava prestes a jogar fora. Ele não queria dar a ela mais uma coisa com que se preocupar. Os olhos de Jesse se desviaram para a pequena mesa ao lado da cama, onde o frasco de remédio dela estava quase vazio. Em sua cabeça, ele fez as contas silenciosamente. Esta semana, ele teria que trabalhar alguns turnos extras se quisesse ganhar o suficiente para comprar o próximo frasco. Depois de ajudá-la a ir para a cama e ajeitar o cobertor cuidadosamente ao redor dela, Jesse voltou para seu pequeno canto. Antes que o sono o levasse, ele olhou pela janela. Longe no horizonte, os arranha-céus do centro de Chicago brilhavam com luz, como uma galáxia em miniatura. Aquele mundo parecia tão distante quanto outro planeta. Um lugar onde os ricos viviam em coberturas acima das nuvens. Onde eles nunca conheceriam o cheiro de mofo de apartamentos como este. Nunca teriam que se preocupar com um frasco de remédio acabando. Jesse acreditava que sua vida giraria para sempre aqui no lado sul. Entregando comida, ganhando dólar por dólar, cuidando de sua avó. Ele não tinha ideia de que apenas alguns dias depois, o destino o empurraria direto para o mundo daquelas torres brilhantes. E depois daquela noite, nada seria o mesmo novamente. 3 dias depois daquela noite, quando seu turno de entrega estava prestes a terminar, o gerente do restaurante de repente chamou Jesse de volta. Havia um pedido especial que precisava ser entregue imediatamente. E o endereço era a Torre Sterling, a cobertura no 60º andar. Jesse ficou tão surpreso que pensou ter ouvido errado. Pedidos para o Distrito Central como aquele eram geralmente reservados para entregadores experientes. Homens que tinham motocicletas ou pelo menos um uniforme decente. Mas o gerente explicou que o cliente daquele endereço exigia pontualidade absoluta. E de todos que trabalhavam no restaurante, Jesse era o único que nunca havia se atrasado com uma única entrega. Então, com um olhar que carregava seu próprio significado silencioso, o gerente acrescentou que as gorjetas em lugares como aquele eram geralmente generosas. Às vezes, tanto quanto o pagamento de uma semana inteira. Jesse pegou o pedido e começou a pedalar por Chicago durante a noite. A jornada do lado sul para o centro da cidade parecia uma passagem entre dois mundos completamente diferentes. Ele deixou para trás as ruas escuras com suas lâmpadas piscando, as paredes cobertas de grafite, as esquinas que pareciam esconder perigo em suas sombras. E entrou em um centro da cidade resplandecente com luzes de neon e enormes outdoors. Carros de luxo deslizavam por ele.
Homens em ternos caros e mulheres carregando bolsas de grife se moviam por calçadas impecáveis. Nenhum deles dedicou sequer um olhar ao menino curvado sobre o guidão de sua bicicleta velha e surrada, a bolsa de entrega amarrada nas costas. A Torre Sterling se erguia no centro da cidade como um monumento ao poder e ao dinheiro. Todo o exterior do prédio era envolto em vidro preto elegante, refletindo os milhões de luzes que brilhavam em Chicago à noite. Jesse parou sua bicicleta e inclinou a cabeça para cima. Ele nunca tinha visto um prédio tão alto em sua vida. Seu pico parecia alcançar o céu noturno. O guarda no saguão principal olhou para Jesse com suspeita aberta. Revistou sua bolsa de entrega com muito cuidado, verificou o pedido 3 vezes separadas. E só então, relutantemente, permitiu que ele entrasse no elevador particular que levava à cobertura. A cabine do elevador era espaçosa, forrada com madeira polida e espelhos brilhando em todas as paredes. Jesse viu seu reflexo e de repente sentiu uma vergonha lastimável. Suas roupas eram velhas e gastas, seus tênis estavam desbotados e sujos, seu cabelo estava desgrenhado. O suor ainda grudava em seu rosto. Ele parecia tão desesperadamente fora de lugar, em meio a todo aquele luxo que era quase doloroso. As portas do elevador se abriram e Jesse entrou em um espaço muito mais grandioso do que qualquer coisa que ele já havia imaginado. O teto era alto como o de uma catedral. Lustres de cristal espalhavam 1000 pontos de luz. O chão de mármore brilhava tanto que poderia servir de espelho. Ele mal ousava pisar com força, com medo de que seus sapatos sujos pudessem deixar marcas na pedra branca e pura. Um criado vestido com perfeita elegância veio pegar a comida e depois deu a gorjeta a Jesse. $50. Ele olhou para a nota, seu coração batendo tão rápido que parecia pronto para saltar do peito. Era mais dinheiro do que ele ganhava em uma semana inteira de entregas difíceis, o suficiente para comprar o remédio de sua avó. Ele estava prestes a se virar e voltar para o elevador. Mas uma pequena faísca de curiosidade o fez demorar mais alguns segundos. E naquele exato momento, ele o viu. Longe, ao lado da enorme parede de vidro com vista para toda Chicago, um homem estava imóvel como uma estátua. Ele era alto, seu terno preto quase se misturando com a escuridão além da janela. Seu olhar pensativo fixo na cidade abaixo. Havia algo na maneira como aquele homem estava parado que enviou um arrepio repentino por Jesse. Não era medo, era algo mais estranho, algo que ele não conseguia explicar. Como se o ar ao redor daquele homem fosse mais pesado que o normal. Como se o próprio perigo estivesse emanando de cada linha de seu corpo. O homem não se virou, ele não olhou para Jesse. Mesmo assim, Jesse correu de volta para o elevador como se tivesse acabado de ver algo que nunca deveria ter visto. A porta se fechou e Jesse soltou um suspiro de alívio. Ele não tinha ideia de que o homem parado ali era Conrad Sterling, o nome que poderia fazer todo o submundo de Chicago silenciar e curvar a cabeça com a mera menção dele. E ele não poderia imaginar que esta não seria a última vez que os dois se encontrariam. Uma semana se passou desde aquela primeira entrega. Jesse foi enviado à Torre Sterling mais 2 vezes, e esta noite era a terceira. Ele gradualmente se acostumou com o trajeto pela cidade. Acostumou-se com o olhar desconfiado do guarda do saguão. Acostumou-se com a sensação de não pertencer quando entrava naquele elevador luxuoso forrado de madeira polida e espelhos. Mas esta noite, algo estava diferente. Ele chegou cerca de 15 minutos mais cedo do que o normal, porque as estradas estavam vazias e o vento estava a seu favor. Quando as portas do elevador se abriram, a empregada familiar não estava lá esperando como sempre. Ele olhou ao redor, escutou e então ouviu o barulho de panelas e frigideiras vindo da cozinha. A empregada colocou a cabeça para fora, seu rosto ocupado e distraído. Ela gesticulou para Jesse esperar no pequeno corredor perto da sala de estar e então desapareceu de volta para continuar seu trabalho. A cobertura estava sob seu habitual manto de silêncio. Jesse ficou parado, mal ousando se mover. Seus olhos percorriam as pinturas caras nas paredes, as flores frescas cuidadosamente arranjadas, as peças decorativas que certamente valiam mais do que o apartamento que ele dividia com sua avó. Mas então ele percebeu que a cobertura não estava tão silenciosa quanto ele pensava. A luz vinha de um quarto mais ao fundo, no final do corredor, e havia vozes. Eram baixas, mas claras o suficiente para Jesse ouvir na quietude daquele lugar. A voz de uma mulher, suave e macia, familiar.
Ele a reconheceu imediatamente como a voz da mulher loira, a esposa do homem que era dono desta cobertura. Mas havia outra voz também, a de um homem. Não era a voz profunda e fria do homem que estava junto à parede de vidro na outra noite. Esta era mais leve e havia um tom nervoso nela. A curiosidade de uma criança empurrou Jesse por dentro. Ele sabia que não deveria fazer isso. Ele sabia que deveria ficar parado, esperar sua gorjeta e ir embora como sempre fazia. Mas seus pés não pareciam dispostos a obedecer ao seu bom senso. Ele se moveu silenciosamente em direção ao som, um passo de cada vez, tentando não fazer barulho. Seu coração batia cada vez mais rápido. No entanto, ele não conseguia parar. Ele se escondeu atrás do canto da parede, onde podia ver o quarto pela abertura estreita da porta entreaberta, e os viu. A mulher loira, vestindo um sedutor vestido de seda vermelho, estava sentada em um sofá de couro creme. Ela era linda como uma boneca, com cabelos platinados brilhantes, pele branca de porcelana e olhos verdes que cintilavam sob a luz dourada. Ao lado dela, sentava-se um homem de meia-idade em um terno cinza, com o cabelo preto penteado para trás. Eles estavam sentados juntos, muito perto para uma esposa e um convidado comum. A mão do homem repousava no joelho dela, e ela não se afastou. Jesse prendeu a respiração e ouviu cada palavra que eles disseram. O homem perguntou com uma nota de impaciência na voz: quanto tempo mais levaria? A mulher respondeu com uma voz calma, tão casualmente como se estivesse falando sobre o tempo. Provavelmente mais 2 semanas, 3 no máximo. A dosagem tinha que ser aumentada lentamente, pouco a pouco. Se fosse aumentada muito rápido, o médico ficaria desconfiado. O homem perguntou: e os bens? A mulher sorriu e disse que tudo já estava arranjado. A propriedade tinha sido gradualmente transferida para outros nomes através de empresas de fachada. Quando tudo terminasse, ninguém seria capaz de rastreá-la. O homem ainda parecia inquieto e perguntou se ele suspeitava de algo. A mulher soltou uma risada suave, um som claro e delicado, mas frio o suficiente para arrepiar a pele. Ela disse que ele só pensava que estava se esgotando de tanto trabalhar. O médico também pensava assim. Todos pensavam assim. Ninguém jamais imaginaria a verdade. Jesse congelou onde estava, o sangue dentro dele virando gelo. Ele tinha apenas 11 anos, mas não era estúpido. Ele entendeu do que eles estavam falando. A dosagem, o médico ficando desconfiado. Quando tudo terminasse, eles estavam falando sobre matar alguém. E esse alguém era o dono desta cobertura. O homem que estava junto à parede de vidro na outra noite. O homem com olhos como aço frio e a cicatriz sutil na têmpora. De repente, a mulher parou de falar. Ela virou a cabeça em direção ao corredor, seus olhos afiados como lâminas. Ela não olhou diretamente para o lugar onde Jesse estava escondido, mas ele teve a terrível sensação de que ela sentiu algo, como se ela pudesse cheirar a presença de outra pessoa naquele espaço. Jesse parou de respirar. Ele não ousou se mover. Ele recuou um passo lentamente, com cuidado. Suas costas quase bateram no vaso de porcelana antigo que repousava na prateleira de madeira atrás dele. Ele recuperou o equilíbrio no último segundo possível, seu coração batendo descontroladamente, como se quisesse explodir do peito. Naquele exato momento, passos soaram atrás dele. A empregada apareceu e chamou Jesse para receber sua gorjeta, sua voz quebrando a tensão do momento. Jesse saiu de trás da parede, tentando com todas as suas forças manter o rosto o mais normal possível. Ele pegou o dinheiro, murmurou seus agradecimentos e entrou no elevador com as pernas que pareciam prontas para ceder. As portas do elevador se fecharam e só então Jesse finalmente ousou respirar. Ele se encostou na parede do elevador, sentindo como se tivesse acabado de escapar da boca de um tigre. Durante todo o caminho para a casa, pedalando pela noite fria, aquelas palavras continuavam ecoando em sua mente. 2 semanas, talvez 3. A dosagem tinha que aumentar lentamente. O médico também pensava assim. Ninguém jamais imaginaria. Jesse tinha acabado de se tornar testemunha de um plano de assassinato. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas de verdade. Ele não sabia quanto poder elas tinham. Ele não sabia se elas perceberam que ele tinha ouvido a conversa delas. Ele só sabia de uma coisa. Se ele ficasse em silêncio, um homem morreria em sua própria casa sem nunca saber o que estava por vir. E se ele falasse, se ele contasse a alguém o que tinha ouvido,
Ele não ousava imaginar o que poderia acontecer com ele e com sua avó. Jesse chegou em casa quando a noite já estava muito avançada. O apartamento estava na escuridão, com apenas o brilho fraco da luz da rua entrando pela fresta das cortinas. Ruth já estava dormindo há muito tempo, sua respiração constante vindo do pequeno quarto. Jesse não acendeu a luz. Ele se sentou silenciosamente na beira de sua cama, olhando para a parede descascada à sua frente. Sua mente girava como uma tempestade. As palavras daquela sala na cobertura continuavam ecoando sem fim, repetindo-se como um disco arranhado. 2 semanas, talvez 3. A dosagem tinha que ser aumentada gradualmente. Ninguém poderia suspeitar de nada. O que ele deveria fazer agora? Falar ou ficar em silêncio? E se ele falasse, para quem? Para a polícia? Quem acreditaria em um entregador de 11 anos do lado sul? Ele não tinha provas, nenhuma testemunha, nada além das palavras que ele dizia ter ouvido. Eles ririam na cara dele, ou pior, decidiriam que ele estava inventando histórias para chantagear alguém. E se aquelas pessoas descobrissem que ele tinha ouvido o plano delas, se soubessem quem ele era, onde morava, se decidissem silenciá-lo para sempre? Jesse estremeceu. Ele pensou em sua avó dormindo pacificamente no quarto ao lado. Ruth, com sua tosse seca constante, com o frasco de remédio quase vazio na mesa, com suas mãos trêmulas cada vez que levantava uma xícara de chá. Se algo acontecesse com ele, ela não teria mais ninguém neste mundo. Ela morreria sozinha neste apartamento úmido, sem ninguém para cuidar dela, ninguém para pagar seus remédios, ninguém para segurar sua mão em seus últimos dias. Com esse pensamento, Jesse quis esquecer tudo. Ele queria fingir que nunca tinha ouvido nada. Ele queria continuar com sua vida comum, entregando comida, ganhando dinheiro, cuidando de Ruth. Mas se ele ficasse em silêncio, um homem morreria. O homem que estava junto à parede de vidro naquela noite. O homem com olhos como aço frio e a cicatriz na têmpora. Jesse não sabia quem ele era. Talvez ele não fosse um bom homem, mas seria envenenado até a morte por sua própria esposa sem nunca saber. Ele morreria lentamente, com dor, enquanto aquela mulher sorria e lhe entregava sua bebida todas as noites. Jesse fechou os olhos. Na escuridão por trás de suas pálpebras, ele ouviu a voz de Ruth de anos atrás, quando ele era mais novo do que agora. Quando ele perguntou por que as pessoas faziam coisas tão terríveis, ela lhe disse que fazer a coisa certa nem sempre era fácil. Às vezes era perigoso. Às vezes era assustador. Mas se você não fizesse a coisa certa, quando tivesse a chance, teria que viver com esse arrependimento pelo resto da vida. Ele abriu os olhos. A decisão estava tomada. Ele não contaria a ninguém diretamente. Era muito perigoso. Ele não podia entrar em uma delegacia parecendo uma criança louca. Mas ele podia escrever um bilhete. Sem assinatura, sem endereço, nada que pudesse deixar um rastro até ele. Apenas informações suficientes para aquele homem saber que estava em perigo. Jesse rasgou silenciosamente um pedaço de papel de um caderno velho com a lombada gasta e pegou um lápis que estava sem ponta. Sua mão tremia enquanto ele escrevia as palavras tortas na luz fraca que entrava pela janela. Sua esposa está te machucando. Todas as noites na sua bebida. Eu os ouvi. 3 linhas, sem nome, sem endereço, sem explicação. Apenas a verdade nua e crua. Jesse releu o que havia escrito, depois dobrou o pedaço de papel com cuidado e o colocou no bolso de sua jaqueta. Ele se deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Aquela noite se estendeu sem fim. Durante todo o dia seguinte, Jesse se moveu como alguém perdido dentro de si mesmo. Na escola, ele não conseguia se concentrar em uma única lição. Seu professor chamou seu nome 2 vezes, e ele nem ouviu. No restaurante, ele quase entregou o pedido errado para o cliente errado. Quase foi para o endereço errado. O bilhete dobrado em seu bolso parecia tão pesado quanto uma pedra pressionando seu peito cada vez que ele pensava nele. Então a noite chegou novamente, e como se o destino tivesse arranjado com mãos deliberadas, o gerente mais uma vez deu a Jesse um pedido para a Torre Sterling. Ele pedalou pela cidade com o coração martelando descontroladamente. O bilhete em seu bolso parecia estar em chamas. Quando as portas do elevador se abriram no 60º andar, Jesse entrou na cobertura agora familiar. Mas desta vez, nenhum criado estava lá esperando. Em vez disso, o próprio Conrad Sterling,
saiu da sala de estar, mais perto do que nunca. Jesse podia ver o rosto do homem claramente. Ríspido, frio, com traços afiados como se esculpidos em pedra. A cicatriz sutil em sua têmpora esquerda e aqueles olhos cinzentos, duros e cortantes. Estudando Jesse como se medisse se o menino merecia existir naquele espaço. Conrad não disse nada. Ele tirou a gorjeta do bolso de seu terno e a entregou a Jesse com um movimento curto e decisivo. Jesse pegou o dinheiro e murmurou seus agradecimentos. Esta era sua única chance, talvez a única chance que ele teria. Quando Conrad se virou como se fosse embora, Jesse respirou fundo e deu um passo à frente. Ele fingiu tropeçar na beirada do tapete, cambaleando para frente e colidindo com o homem. Naquele instante de confusão, sua pequena mão deslizou para o bolso do casaco de Conrad e colocou o bilhete dobrado lá dentro. Conrad se virou bruscamente. Seus olhos cinzentos, afiados como lâminas, se fixaram no rosto de Jesse. O menino gaguejou um pedido de desculpas. Disse que não tinha sido cuidadoso. Disse que tropeçou no tapete. Disse que sentia muito. Sua voz tremia. Seu coração batia tão violentamente que parecia pronto para explodir. Um longo e tenso silêncio pairou entre eles, estendendo-se como um século inteiro. Jesse pensou que tinha sido descoberto. Pensou que o homem revistaria seu bolso e encontraria o bilhete. Pensou que ia morrer ali mesmo, naquela cobertura luxuosa, e ninguém jamais saberia o que aconteceu com ele. Mas Conrad apenas olhou para ele por mais um segundo, depois deu um leve aceno de cabeça e se virou. A porta se fechou atrás dele. Jesse correu para o elevador e apertou o botão para o térreo com a mão trêmula. As portas se fecharam e só então ele ousou respirar novamente. Ele se encostou na parede do elevador, sentindo como se toda a força tivesse deixado seu corpo. Ele tinha feito tudo o que podia. O resto estava além de seu alcance. Jesse pedalou para casa pela noite fria, o vento cortando seu rosto, mas ele mal o sentiu. Havia apenas um pensamento em sua mente. Apenas uma oração silenciosa. Por favor, que ele encontre o bilhete. Por favor, que ele acredite no que eu escrevi. Por favor, não deixe que isso se torne a coisa mais tola que eu já fiz na minha vida. Naquela noite, depois que o entregador foi embora, Conrad voltou ao seu escritório particular para terminar de lidar com os papéis ainda espalhados diante dele. Camille já tinha ido para o quarto, não se esquecendo de deixar seu habitual copo de uísque na mesa, como fazia todas as noites. A bebida exalava seu aroma rico sob a luz amarela e quente. Conrad trabalhou por mais meia hora, assinando vários documentos importantes, revisando vários relatórios financeiros das empresas de fachada. Então se levantou e se preparou para ir para a cama. Ele estendeu a mão para tirar o paletó que estava usando, quando sua mão roçou em algo dentro do bolso interno. Algo pequeno e macio, como um pedaço de papel amassado. Conrad franziu a testa. Ele não se lembrava de ter colocado nada naquele bolso. Ele o tirou e desdobrou o papel amassado à sua frente. 3 linhas escritas a lápis, a caligrafia torta e trêmula. Claramente a mão de uma criança. Sua esposa está te machucando. Todas as noites na sua bebida. Eu os ouvi. Conrad leu uma vez, depois uma segunda vez e uma terceira. Seus olhos cinzentos permaneceram fixos naquelas 3 linhas trêmulas, tentando encontrar algum significado nelas. Alguma pista sobre quem as escreveu e o verdadeiro propósito por trás disso. Sua primeira reação foi raiva. Que tipo de jogo alguém estava jogando com ele? Um rival do submundo estava tentando destruir sua vida particular? Um chantagista estava testando sua resposta antes de fazer exigências? Ou isso não era nada mais do que uma brincadeira tola para perturbar a pouca paz que restava em sua casa? Então ele pensou no entregador. A criança magra com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que havia esbarrado nele mais cedo. Tinha que ser ele. Ele usou aquela breve colisão para colocar este bilhete no bolso de Conrad. Mas por quê? O que um entregador de comida do lado sul poderia ter a ver com ele? Alguém estava por trás da criança usando-a. Conrad estava prestes a amassar o bilhete em seu punho e jogá-lo no lixo. Uma brincadeira estúpida. Nada que merecesse sua atenção. Camille, a mulher que esteve ao seu lado nos últimos 2 anos. A esposa gentil que cuidava dele em cada refeição e em cada noite de descanso. A mulher bonita em quem ele havia depositado toda a sua confiança. Como ela poderia fazer tal coisa? Era impossível, completamente absurdo. Mas então sua mão parou no meio do caminho.
Ele olhou para a mesa onde o uísque âmbar o esperava, como todas as noites. O uísque que Camille preparava para ele. Todas as noites, sem nunca esquecer. Ele relembrou as últimas semanas. Os súbitos episódios de tontura que vinham depois do jantar. As dores de cabeça surdas sem causa clara. O cansaço constante, mesmo quando ele tinha dormido o suficiente. Seu médico particular o examinou e concluiu que era apenas estresse prolongado, falta de sono e a pressão do trabalho. Mas Conrad Sterling tinha apenas 33 anos. Ele não era velho, ele não era fraco. Ele treinava regularmente, comia com disciplina e nunca havia sofrido de nenhuma doença grave em sua vida. Então, por que seu corpo parecia estar se definhando lentamente? Ele olhou novamente para o bilhete em sua mão. A caligrafia era trêmula e desajeitada, inconfundivelmente a de uma criança. Um entregador de uma classe que ninguém nunca notava. O tipo de pessoa que não tinha nada a ganhar e muito pouco a perder. Por que uma criança como essa inventaria uma história como esta? Se fosse chantagem, por que não pedir dinheiro? Se fosse uma armadilha de um inimigo, por que usar um entregador em vez de algo mais sofisticado? Conrad ficou imóvel no escritório por um longo momento. Seus olhos se moviam para frente e para trás entre o copo de uísque na mesa e o bilhete em sua mão. Finalmente, ele se aproximou da mesa e pegou a bebida. Ele a levou ao nariz e inalou o cheiro familiar de uísque, rico e quente, sem nada de incomum. Mas isso não significava que não havia nada nele. Os venenos mais refinados do mundo eram incolores, inodoros e insípidos. Conrad entrou no banheiro privativo de seu escritório. Ele virou o uísque na pia e observou o líquido âmbar escorrer lentamente pelo ralo, gota a gota, até que o copo estivesse completamente vazio. Ele o colocou ao lado da pia e olhou para seu próprio reflexo no espelho. Olhos cinzentos e frios o encaravam de volta. Mas no fundo deles, algo havia mudado. Uma pequena semente havia sido plantada. Cerca de meia hora depois, Camille saiu do quarto parecendo preocupada. Ela perguntou por que ele ainda não tinha ido para a cama, porque o copo de uísque na mesa estava intocado. Conrad respondeu com uma voz calma que não estava com vontade de beber esta noite. Algo brilhou nos olhos verdes de Camille. Surpresa, preocupação, inquietação. Mas desapareceu imediatamente. Tão rápido que Conrad quase pensou ter imaginado. Ela sorriu, aproximou-se dele e disse que ele deveria descansar, porque parecia terrivelmente cansado. Conrad assentiu e a seguiu para o quarto. Mas naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele ficou deitado na escuridão, ouvindo a respiração constante de Camille ao seu lado, e se perguntou quem era realmente a mulher deitada ao lado dele. Na manhã seguinte, Conrad acordou quando a luz do sol mal começava a entrar pelas cortinas, e percebeu algo estranho. Pela primeira vez em semanas, ele não se sentiu tonto, sem dor de cabeça, sem exaustão como sentia todas as outras manhãs. Uma noite sem uísque, uma manhã sem tontura. Poderia não ser nada mais do que uma coincidência. Ou poderia não ser. A semente da suspeita havia sido plantada na mente de Conrad Sterling, e uma vez plantada, não seria facilmente arrancada. Correndo em paralelo à investigação secreta de Conrad, do outro lado daquela luxuosa cobertura, Camille observava com olhos não menos aguçados. Ela percebeu que algo havia mudado na última semana. Uma pequena mudança, mas preocupante o suficiente para deixá-la em alerta. Conrad não estava mais bebendo uísque todas as noites como sempre fazia. Ele oferecia todo tipo de desculpa. Uma noite ele disse que estava muito cansado e não estava com vontade de beber. Outra vez, ele alegou que o médico o havia colocado em medicação e que não deveria misturá-la com álcool. Às vezes, ele simplesmente ignorava o copo que ela colocava na mesa como se não existisse. Nada disso tinha lugar em seu plano. Camille sabia que não podia permitir que isso continuasse. Naquela tarde, quando Conrad saiu da cobertura para uma reunião, ela imediatamente ligou para Anthony Bishop. Anthony tinha 35 anos, um advogado especializado em lavagem de dinheiro e transferências de ativos complicadas, e também era seu amante secreto há quase 2 anos. Eles se encontraram no quarto familiar no 16º andar de um hotel 5 estrelas no centro de Chicago, o mesmo lugar onde eles tiveram dezenas de encontros secretos desde o início do caso. Camille contou a Anthony sobre a mudança no comportamento de Conrad, sobre como ele de repente começou a recusar o uísque sem motivo aparente. Ela disse que não entendia o que estava acontecendo,
mas seus instintos lhe diziam que algo estava errado. Anthony parecia inquieto. Ele perguntou se Conrad suspeitava de algo, se ele havia mostrado algum sinal de que poderia ter descoberto o plano deles. Camille balançou a cabeça e disse que não havia nenhum sinal óbvio. Conrad ainda a tratava da mesma forma de sempre. Ele ainda era afetuoso. Ele ainda confiava nela. Mas a mudança repentina em seus hábitos de bebida a deixava profundamente inquieta. Era muito repentino, muito perfeitamente cronometrado. Anthony sugeriu que eles pausassem o plano por um tempo, esperassem para ver como as coisas se desenvolviam e só continuassem quando entendessem mais. A segurança tinha que vir em primeiro lugar. Ele disse que não valia a pena correr o risco quando eles ainda não sabiam o que estava acontecendo. Mas Camille recusou categoricamente. Ela esperou 2 anos inteiros por este momento. 2 anos interpretando a esposa perfeita. 2 anos suportando a frieza e a distância de um marido que só se importava com trabalho e poder. 2 anos organizando cada detalhe com precisão meticulosa. Os ativos já haviam sido gradualmente transferidos para empresas de fachada sob seu controle. As contas no exterior estavam prontas. O plano para seu desaparecimento depois que Conrad sofresse um derrame por excesso de trabalho havia sido preparado até o menor passo. Ela não podia parar agora. Não depois de chegar tão longe. Ela não podia e não iria. Camille decidiu mudar sua abordagem. Se Conrad não bebia mais uísque, ela encontraria outra maneira. O café da manhã que ela preparava com as próprias mãos. As vitaminas que ele tomava todos os dias por recomendação médica. Seu café da tarde. Qualquer coisa que ele colocasse na boca a cada dia poderia se tornar sua ferramenta. Mas primeiro, ela precisava descobrir por que Conrad havia mudado tão de repente. Alguém disse algo a ele? Alguém o avisou? Camille começou a investigar em silêncio. Ela interrogou a empregada da cobertura com uma voz gentil e amigável, perguntando quem tinha vindo ver o mestre da casa na última semana. Ela conversou com o motorista, com os guardas do prédio, com qualquer um que pudesse ter tido contato com Conrad. Com cuidado, suavemente, sem nunca revelar um pingo de sua real intenção. Ninguém sabia de nada, ou ninguém estava disposto a dizer. Mas quando ela revisou a lista de pessoas que entraram na cobertura na última semana, uma lista que ela obteve do sistema de segurança do prédio, Camille parou em uma única entrada. Entrega de comida tarde da noite, uma criança. 3 visitas em uma semana. E a última visita foi na noite exata em que Conrad começou a recusar o uísque. Camille franziu a testa, seus olhos se estreitando com cálculo. Talvez fosse apenas uma coincidência. O que uma criança entregadora de comida poderia fazer? Mas Camille Ashford não era o tipo de mulher que acreditava em coincidências. No mundo em que ela vivia, tudo acontecia por uma razão. Ela se virou para Anthony e deu a ordem com uma voz desprovida de qualquer traço de suavidade. Ele deveria descobrir tudo sobre aquele entregador. Quem ele era, onde morava, se estava conectado a alguém, o mais rápido possível. Anthony assentiu e não ousou discutir. Camille olhou pela janela do hotel, onde a cidade de Chicago se estendia sob a pálida luz da tarde. Ela não sabia que, naquele exato momento, em algum outro lugar da cidade, Conrad estava dando a Marcus a mesma ordem exata: encontrar aquela mesma criança. A caçada havia começado, e ambos os lados agora se moviam em direção ao mesmo alvo. 5 dias depois de dar a ordem para investigar, Marcus Vane voltou ao escritório particular de Conrad com um envelope marrom grosso na mão. Ele não disse nada. Ele simplesmente colocou o envelope na mesa de Conrad, depois recuou e ficou esperando em silêncio. Conrad olhou para ele por um momento, antes de estender a mão para abri-lo. Dentro havia uma pilha de papéis, cerca de 10 páginas no total, carimbadas com o logotipo do laboratório independente que ele havia escolhido pessoalmente. Ele virou as páginas uma por uma, lendo cada linha do relatório. E quando chegou à página final, suas mãos pararam. Resultado da análise: aconitina detectada. Uma toxina extraída do acônito, uma das plantas mais venenosas do mundo. A quantidade encontrada na amostra de uísque era extremamente pequena, quase impossível de detectar por métodos comuns. No entanto, se consumida continuamente por um longo período de tempo, a toxina se acumularia gradualmente no corpo, causando eventualmente insuficiência cardíaca, arritmia e morte. A vítima morreria lentamente, dolorosamente,
enquanto todos os médicos concluiriam que não era nada mais do que uma condição cardiovascular causada por estresse e excesso de trabalho. Totalmente consistente com os sintomas que Conrad vinha experimentando por meses. Ele leu o relatório mais uma vez, seu rosto não mostrando nenhuma emoção. Mas sua mão se apertou em volta do papel até que ele se amassou entre seus dedos. A sala caiu em silêncio absoluto. Marcos esperou sem falar, sem fazer uma única pergunta. Ele sabia que seu empregador precisava de tempo para absorver o que acabara de ler. Finalmente, após um trecho de silêncio que pareceu interminável, Conrad falou e perguntou sobre o menino. Marcos relatou que havia encontrado a criança. Jesse Whitmore, 11 anos, morando com a avó em um pequeno apartamento no lado sul. O menino trabalhava em tempo parcial entregando comida para um restaurante perto da estação de metrô, ganhando dinheiro para ajudar a sustentar sua família. Sem antecedentes criminais, sem ligações com nenhuma gangue ou organização. Completamente limpo. Apenas uma criança pobre tentando sobreviver um dia de cada vez, enquanto cuidava de sua avó frágil. Conrad deu um lento aceno de cabeça. Aquela criança não tinha motivo algum para inventar uma história como esta. Nenhum motivo financeiro, nenhum rancor pessoal, nenhum ganho a ser obtido ao avisar um estranho sobre um plano de assassinato. Ele simplesmente ouviu algo que não deveria ter ouvido e decidiu fazer a coisa certa. Uma criança estranha, desconhecida para ele, que não lhe devia nada, arriscou sua própria segurança para salvar a vida de um homem que não significava nada para seu mundo. Enquanto isso, a mulher que dormiu ao seu lado todas as noites nos últimos 2 anos. A mulher que se postou diante do altar e jurou amá-lo e permanecer fiel a ele pelo resto de sua vida, o estava envenenando silenciosamente dia após dia, hora após hora. Conrad não se sentiu de coração partido. Ele havia perdido a capacidade de sentir o coração partido pela traição há muito tempo. Desde aquela noite terrível, 15 anos antes, quando ele viu seu pai ser traído e assassinado diante de seus olhos pelos mesmos homens que um dia foram seus tenentes mais confiáveis. Desde então, ele aprendeu que ninguém neste mundo era digno de confiança completa. Mas com Camille, ele havia quebrado essa regra. E agora ele tinha que pagar o preço. Ele não estava de coração partido. Ele apenas sentia frio. Uma frieza que se infiltrava até os ossos, espalhando-se de seu peito pelo resto de seu corpo. E um vazio, como se alguém tivesse esculpido um vasto buraco no centro de seu peito e não deixado nada para trás. Então Marcos acrescentou mais uma notícia. Durante a investigação, ele descobriu que Camille também estava tentando silenciosamente reunir informações sobre o entregador. Ela vinha interrogando a empregada, o motorista, os guardas do prédio, e até conseguiu obter a lista de todos que entraram na cobertura na última semana do sistema de segurança do prédio. Ela estava tentando identificar Jesse. Conrad entendeu imediatamente o que isso significava. Camille estava preocupada. Ela suspeitava que alguém o havia avisado. E se ela encontrasse Jesse antes que Conrad pudesse protegê-lo, Conrad não se permitiu pensar nas consequências. Ele deu uma ordem a Marcos com uma voz sem a menor hesitação. Mova-se mais rápido. Encontre o menino hoje e proteja-o, se necessário. Ninguém deveria chegar a ele antes que Conrad tivesse a chance de encontrá-lo pessoalmente. Marcos assentiu, depois perguntou sobre Camille, o que deveriam fazer com ela. Conrad ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos cinzentos fixos na vasta parede de vidro. Então ele disse, não, ainda não, não tão rápido. Ele queria ver até onde ela iria. Ele queria saber se havia mais alguém por trás dela. Deixe-a continuar se movendo livremente. Ele lidaria com ela quando chegasse a hora certa. Marcos assentiu novamente e depois saiu silenciosamente do escritório. Conrad sentou-se sozinho na escuridão, olhando para Chicago, brilhando sob o sol do final da tarde. A corrida havia realmente começado. De um lado estava Conrad, tentando proteger a criança que arriscou tudo para salvá-lo. Do outro lado estava Camille, determinada a eliminar a única ameaça que poderia destruir todo o seu plano. E no meio dessa caçada implacável, sem ideia do que estava se desenrolando ao seu redor, estava Jesse Whitmore. Um menino de 11 anos com cabelos desgrenhados e olhos claros e inocentes, pedalando sua bicicleta velha e surrada pelas ruas de Chicago para ganhar dinheiro suficiente para comprar remédios para sua avó,
sem nunca saber que ele havia se tornado o alvo de uma perseguição além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Os 2 dias seguintes passaram sob uma tensão sufocante. A busca avançou de ambos os lados ao mesmo tempo, como 2 flechas voando em direção ao mesmo alvo, enquanto o alvo em si permanecia completamente inconsciente. Do lado de Camille, Anthony Bishop executou a tarefa que lhe foi dada com rapidez e precisão. Ele identificou o restaurante onde Jesse trabalhava e mapeou o horário de entrega do menino, das 7 da noite às 11 da noite. Ele sabia onde Jesse morava, qual apartamento, qual andar e com quem. Ele até descobriu qual escola o menino frequentava. Embora Jesse muitas vezes faltasse às aulas para trabalhar horas extras, todas as informações foram compiladas em um relatório detalhado e colocadas nas mãos de Camille. Camille leu, seus olhos frios percorrendo cada linha. Ela pesou suas opções com cuidado. O que ela deveria fazer com o menino agora? Ela não queria se envolver em violência contra uma criança. Era muito perigoso, muito arriscado. Se tudo desmoronasse, ela não apenas perderia o plano, mas também enfrentaria a prisão por acusações graves. Mas ela precisava que o menino ficasse quieto. Ela precisava ter certeza de que ele não contaria a mais ninguém o que tinha ouvido. No final, Camille decidiu que encontraria Jesse pessoalmente. Ela o assustaria, o aterrorizaria tão profundamente que ele não ousaria dizer uma palavra. Se as ameaças não funcionassem, ela o compraria. Uma criança pobre do lado sul certamente não seria capaz de resistir ao apelo do dinheiro. E se ambos falhassem, ela ameaçaria sua avó. Uma velha doente, frágil e dependente de remédios todos os dias apenas para continuar vivendo. Camille poderia tornar a vida daquela mulher miserável se o menino se recusasse a cooperar. O que fosse necessário. Do lado de Conrad, Marcus também havia garantido a localização exata de Jesse, mas Conrad ordenou que ele esperasse. Ele não queria abordar o menino de forma que pudesse assustá-lo ou torná-lo desconfiado. Ele pretendia encontrar Jesse após seu turno em um lugar neutro e seguro, explicar tudo e oferecer ajuda como forma de pagar a dívida que tinha. Ele queria fazer isso da maneira certa, sem pressa, sem força. Mas então, na tarde do segundo dia, Marcus ligou com notícias urgentes. Camille estava se movendo. Ela tinha acabado de sair da cobertura sozinha, sem seu motorista, e estava indo em direção ao lado sul em seu próprio carro. Conrad entendeu imediatamente. Ela estava chegando primeiro. Ela estava a caminho do menino, e ele não sabia o que ela pretendia fazer quando o encontrasse. Ele ordenou que Marcus preparasse o carro imediatamente. Não havia mais tempo para planejamento cuidadoso. Não havia mais tempo para esperar ou calcular. Conrad saiu pessoalmente, algo que ele quase nunca fazia. Por 15 anos, enquanto construía seu império no submundo, ele permaneceu nas sombras, sempre deixando outros cuidarem do trabalho de campo, enquanto ele controlava tudo à distância, como um mestre de xadrez. Mas hoje era diferente. Ele sabia que aparecer pessoalmente poderia ser perigoso, poderia expô-lo, poderia criar riscos desnecessários. Mas ele também sabia que se Camille chegasse ao menino primeiro e fizesse algo com ele, aquela criança que arriscou tudo para salvar sua vida, ele nunca seria capaz de se perdoar. 2 carros rasgaram a noite de Chicago, cortando as ruas movimentadas do centro, em direção ao pobre e escuro lado sul. Um carregava uma mulher loira com olhos verdes frios como gelo, pronta para fazer o que fosse necessário para proteger o plano que ela passou 2 anos construindo. O outro carregava um homem com uma cicatriz na têmpora e olhos cinzentos afiados como aço, correndo contra o tempo para salvar uma criança com quem ele nunca havia falado. E nenhum deles sabia o que aconteceria quando finalmente se encontrassem. Camille chegou ao lado sul quando a escuridão já havia se instalado completamente. Ela saiu de seu carro de luxo e olhou ao redor com desprezo indisfarçado nos olhos. As ruas estreitas com suas lâmpadas piscando, as casas velhas e inclinadas amontoadas ombro a ombro, pilhas de lixo amontoadas nos cantos, o cheiro forte de comida barata, misturado com o odor azedo de água de esgoto subindo no ar. Era um mundo completamente diferente de sua luxuosa cobertura, tão diferente que parecia que ela havia pisado em outro planeta. Ela encontrou o prédio antigo no endereço que Anthony lhe dera, subiu a escada rangente até o 3º andar e parou em frente a uma porta de madeira com a tinta descascando. Ela respirou fundo, arrumou sua expressão e bateu.
Ruth abriu a porta, seus olhos idosos se arregalando de surpresa ao ver uma mulher tão elegante em sua soleira. Um casaco de pele creme, uma bolsa de grife cara, o traço fraco e sedutor de perfume, cabelos loiros platinados enrolados com muito cuidado. O que alguém assim poderia estar fazendo no lado sul a esta hora? Camille ofereceu o sorriso mais caloroso que conseguiu e se apresentou como funcionária de uma fundação de caridade que apoiava a educação de crianças carentes. Ela disse que queria falar sobre Jessie, sobre um programa especial de bolsas de estudo para crianças trabalhadoras e promissoras. Ruth franziu a testa com desconfiança. Por que alguém viria tão tarde da noite? E como eles sabiam sobre Jessie? Mas ela era uma mulher educada e viveu o suficiente para entender que às vezes a boa sorte vinha dos lugares menos esperados. Ela não tinha motivos para dispensar uma pessoa que parecia querer ajudar seu neto. Então, ela abriu a porta mais e convidou Camille para entrar. Camille entrou no apartamento apertado, seus olhos percorrendo cada canto do cômodo. As paredes estavam manchadas de umidade. Os móveis eram velhos e gastos. O cheiro forte de remédio pairava no ar, misturando-se com o cheiro de sopa fervendo no fogão. Ela forçou seu rosto a permanecer calmo, escondendo o nojo que subia dentro dela. Como as pessoas podiam viver em condições como esta? Jessie estava no outro quarto, ouvindo uma voz desconhecida. Ele saiu para ver quem tinha chegado e então congelou como se atingido por um raio. A mulher loira, os olhos verdes frios como gelo, o vestido de seda vermelho que ele tinha visto pela porta entreaberta na cobertura. A mulher que falara tão calmamente sobre envenenar seu marido. Ele a reconheceu imediatamente. O sangue subiu ao seu rosto e depois se esvaiu novamente, deixando sua pele pálida como a morte. Seu coração começou a bater descontroladamente. Suas pernas queriam recuar, mas travaram sob ele e não se moveram. Camille se virou e olhou para Jessie. Por um momento suspenso, seus olhos se encontraram no espaço estreito daquele pequeno apartamento pobre. E naquele instante, ambos souberam. Ela sabia que ele era a criança que havia escrito a carta de aviso, e ele sabia por que ela tinha vindo. Camille se virou para Ruth e sorriu docemente, dizendo que precisava falar com Jessie a sós por um momento sobre o programa de bolsas de estudo, sobre os requisitos e as condições envolvidas. Levaria apenas alguns minutos. Ruth hesitou, olhando de Camille para Jessie e de volta. Finalmente, ela assentiu e disse que iria para a cozinha fazer um chá para sua convidada. Ela se virou e caminhou em direção à cozinha, sem nunca ver o apelo silencioso por ajuda nos olhos de seu neto. No momento em que Ruth desapareceu atrás da porta da cozinha, Camille mudou completamente. O sorriso doce desapareceu sem deixar vestígios. Seus olhos ficaram frios como pedra, afiados como facas. A voz gentil que ela usara um momento antes tornou-se tão gelada que parecia cortar a pele. Ela se aproximou de Jessie, abaixou-se até que seus olhos estivessem no nível dos dele e falou em voz baixa, destinada apenas a ele. Ela sabia que ele havia escrito aquela carta. Ela não sabia o quanto ele tinha ouvido ou se ele havia falado com mais alguém. Mas se ele ousasse abrir a boca mais uma vez, se ele ousasse contar a alguém o que tinha ouvido, sua avó sofreria por isso. Ela olhou em direção à cozinha, onde Ruth estava ocupada preparando o chá. Depois olhou de volta para Jessie com um significado tão sombrio que não precisava de palavras. Acidentes podiam acontecer a qualquer momento. Uma velha frágil com saúde precária, morando sozinha com um neto jovem. Quem poderia dizer o que poderia acontecer? Jessie tremia da cabeça aos pés, mas não disse nada. Ele apenas olhou para Camille com olhos castanhos ardendo de ódio. Os olhos de uma criança que já havia aprendido que o mundo não era justo. Que os ricos podiam esmagar os pobres sob seus calcanhares e nunca pagar nenhum preço por isso. Camille tirou um envelope grosso de sua bolsa e o colocou na velha mesa de madeira. Havia dinheiro dentro, ela disse. O suficiente para pagar os remédios de sua avó por um ano inteiro. Era o seu agradecimento se ele soubesse ficar quieto. Um acordo justo, ela chamou. Naquele exato momento, Ruth saiu da cozinha carregando uma bandeja de chá. Camille mudou instantaneamente, o sorriso voltando aos seus lábios, o tom gentil fluindo de volta em sua voz, como se nada tivesse acontecido. Ela se levantou, disse que tinha que ir porque havia muitas outras famílias que ela ainda precisava visitar naquela noite. Ela elogiou Jessie como um bom menino, desejou boa saúde a Ruth
e prometeu que entraria em contato em breve sobre o programa de bolsas de estudo. Então ela saiu pela porta com a confiança calma de uma mulher que acreditava ter lidado com tudo perfeitamente, certa de que a situação estava sob controle. O que Camille não sabia era que alguém estava parado na escuridão do vão da escada nos últimos 5 minutos, ouvindo cada palavra que ela disse à criança. Conrad chegou cerca de 5 minutos antes de Camille. Quando o carro de Marcos parou na esquina, ele viu o carro de luxo de Camille parando em frente ao prédio antigo quase no mesmo momento. Ele sinalizou para Marcos esperar lá embaixo e depois subiu silenciosamente a escada rangente sozinho. Os velhos degraus de madeira gemiam a cada passo. No entanto, Conrad se movia como uma sombra, quase sem fazer barulho. 15 anos no submundo o ensinaram a se tornar invisível quando o momento exigia. Ele ficou na escuridão no canto do corredor do 3º andar, onde a luz fraca não conseguia alcançar, e observou Camille bater na porta do pequeno apartamento e ser recebida por uma mulher idosa. Pela abertura estreita da porta, pelo silêncio apertado daquele corredor apertado, ele ouviu tudo. Ele ouviu como ela se apresentou como uma trabalhadora de caridade, sua voz doce a ponto de ser falsa. Ele ouviu como ela pediu para falar com um menino a sós. Ele ouviu os passos da velha se retirando em direção à cozinha. E então ele ouviu as ameaças que Camille dirigiu a Jessie. Ouviu-a dizer que a avó do menino sofreria se ele ousasse abrir a boca. Ouviu-a falar dos tipos de acidentes que poderiam acontecer a uma velha frágil morando sozinha. Ele a ouviu colocar o envelope de dinheiro na mesa como se pudesse comprar o silêncio de uma criança de 11 anos. Conrad ficou imóvel no escuro, seu rosto não revelando nada. Qualquer um que o olhasse naquele momento teria visto apenas uma figura esculpida em pedra fria. Mas dentro dele, algo finalmente se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Esta era a mulher com quem ele se casara. A mulher que dormira ao seu lado todas as noites nos últimos 2 anos, sussurrando palavras ternas em seu ouvido, cuidando dele com uma devoção que ele acreditava ser real. Uma devoção na qual ele fora tolo o suficiente para confiar. Tudo tinha sido uma performance do início ao fim. Cada sorriso, cada toque, cada palavra gentil tinha sido uma mentira. E agora, aquela mesma mulher estava naquele pequeno apartamento pobre, ameaçando uma criança de 11 anos e sua avó frágil. Simplesmente porque o menino ousou fazer a coisa certa. Ousou dizer a verdade para salvar a vida de um estranho. Camille saiu do apartamento com um sorriso satisfeito nos lábios, totalmente convencida de que havia controlado a situação. Conrad se moveu para o canto mais escuro do corredor, misturando-se às sombras. Camille passou tão perto de onde ele estava que ele pôde sentir o cheiro familiar de seu perfume. No entanto, ela nunca sentiu sua presença. Ela desceu as escadas, o clique agudo de seus saltos ecoando por um momento, depois desaparecendo, até desaparecer completamente. Conrad esperou mais 1 minuto inteiro, certificando-se de que ela realmente se fora. Então ele saiu das sombras e caminhou até a porta do pequeno apartamento. Ele bateu. Ruth abriu e seus olhos envelhecidos se arregalaram de surpresa e inquietação quando encontrou mais um estranho ali. Mas desta vez não era uma mulher elegante. Era um homem alto em um terno preto caro, com uma cicatriz sutil na têmpora e olhos cinzentos tão frios que ela instintivamente recuou. Os instintos de uma mulher que viveu demais na vida lhe disseram imediatamente que este homem era perigoso. Jessie saiu do outro quarto quando ouviu a batida e congelou no momento em que viu quem estava na porta. O homem da parede de vidro, o dono da cobertura, o homem que ele havia avisado naquela carta. Um silêncio denso se instalou sobre o pequeno apartamento. Jessie não sabia por que este homem tinha vindo. Para agradecê-lo pelo aviso ou para puni-lo por ousar se meter em seus negócios. No mundo de onde Jessie vinha, os ricos nunca deviam gratidão aos pobres. Eles só traziam problemas. Conrad olhou para o menino trêmulo parado no meio da sala de estar, e então seu olhar se fixou no envelope de dinheiro sobre a mesa. Ele entendeu imediatamente o que havia acontecido. Ele entendeu que Camille havia ameaçado esta criança e tentado comprar seu silêncio. Então ele falou com uma voz baixa e firme e disse que o menino não precisava ter medo. Que ele viera aqui para agradecer, não para causar problemas a ninguém. Ruth se moveu imediatamente, colocando-se na frente de Jessie como um escudo. Ela perguntou com voz firme quem ele era e o que queria ali.
A voz de uma velha frágil que, no entanto, estava pronta para lutar com tudo o que tinha para proteger o único neto que lhe restava. Conrad olhou para ela, olhou para esta pequena mulher de cabelos prateados e mãos trêmulas, mas com olhos que nem sequer piscavam diante dele. Ela não sabia quem ele era. Ela não sabia do que ele era capaz, mas ainda assim estava ali protegendo seu neto. Algo brilhou nos olhos frios e cinzentos de Conrad. Talvez fosse respeito, talvez fosse um traço de inveja pela criança que era amada com uma devoção tão feroz e incondicional. Ele falou então e disse que a mulher que acabara de sair deste apartamento era sua esposa. Ela estava tentando matá-lo, envenenando-o pouco a pouco todas as noites. E seu neto, o menino parado ali, havia salvado sua vida escrevendo uma carta de aviso. A sala caiu em completo silêncio. Ruth olhou para Conrad, depois para Jesse, e de volta para Conrad novamente, sem saber em que ou em quem deveria acreditar. Antes que Conrad pudesse explicar mais alguma coisa, o som de passos veio do corredor do lado de fora. O clique agudo de saltos altos atingiu o velho piso de madeira, aproximando-se a cada segundo. Camille havia voltado. Quando chegou ao saguão do térreo, ela notou um carro estranho estacionado perto da esquina do prédio. Um carro preto elegante que ela sabia muito bem que pertencia a alguém específico. Seu coração se apertou e ela decidiu voltar e verificar. Ela entrou no apartamento sem bater e congelou na porta no momento em que viu Conrad parado no meio da pequena sala de estar. 4 pessoas dentro daquele espaço apertado. Conrad em seu terno preto, seus olhos cinzentos frios como gelo. Camille em seu casaco de pele, seus olhos se arregalando pouco a pouco de medo. Jesse pressionado contra a parede no canto, tremendo, mas incapaz de desviar o olhar da cena que se desenrolava diante dele. Ruth estava ao lado de seu neto, uma mão repousando em seu ombro, como se para protegê-lo e firmá-lo. Ninguém falou. Silêncio absoluto. Apenas o tic-tac do velho relógio na parede, contando cada segundo que passava. Camille foi a primeira a se recuperar. Ela deu um passo à frente e tentou invocar seu sorriso habitual, embora seus lábios tremessem ligeiramente. Com a voz mais doce que conseguiu, ela perguntou a Conrad o que ele estava fazendo ali. Disse que nunca imaginara que ele se interessaria por trabalho de caridade e acrescentou que esta era certamente uma coincidência interessante. Conrad não respondeu. Ele apenas ficou ali, olhando para ela com olhos cinzentos mais frios do que qualquer um que ela já vira nos 2 anos em que viveram juntos. Não havia raiva naquele olhar, nem dor, nenhuma emoção que ela pudesse ler. Apenas vazio. E aquele vazio era mais aterrorizante do que qualquer fúria. Camille tentou continuar a performance. Ela explicou que viera visitar uma família em dificuldades como parte de um programa de caridade em que estava envolvida. Ela não tinha ideia de que Conrad estaria aqui também. Era realmente apenas uma coincidência. Conrad permaneceu em silêncio. Então, lentamente, ele tirou um pedaço de papel amassado do bolso de seu terno. O mesmo bilhete que Jesse havia colocado em seu casaco naquela noite. E o estendeu na frente de Camille. Camille olhou para o papel, olhou para as linhas tortas de lápis, e em um único instante, sua expressão mudou completamente. Da falsa confiança ao pânico nu. Ela não podia mais esconder. Ela entendeu que Conrad sabia de tudo. Mas ela ainda tentou. Ela disse que isso devia ser uma invenção de alguém. Talvez um de seus inimigos no submundo. Talvez alguém tentando destruir a felicidade de seu casamento. Ela jurou que nunca faria tal coisa. Ela o amava. Ela sempre o amou. Como ela poderia prejudicar o homem que mais amava no mundo? Conrad finalmente falou, sua voz vazia de sentimento, plana como a superfície de um lago congelado. Ele disse uma palavra, aconitina, uma toxina extraída do acônito. Uma pequena dosagem, mas suficiente para causar lentamente insuficiência cardíaca se consumida por um período de meses. Ele mandou testar o uísque que ela preparava para ele todas as noites. Os resultados eram claros. Camille ficou imóvel. Suas pernas pareciam prontas para ceder. Não havia mais nada a negar. Cada mentira que ela preparara se tornou sem sentido diante da prova científica que não podia ser contestada. Ela mudou de tática imediatamente. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, e sua voz se quebrou em súplicas desesperadas. Ela disse que fora forçada. Disse que Anthony Bishop havia planejado tudo, que ele a ameaçara, que a fizera fazer aquilo.
que ela era apenas uma vítima em tudo isso. Ela caiu de joelhos, agarrou a mão de Conrad e implorou que ele a perdoasse. Implorou que ele lhe desse uma chance de explicar. Conrad olhou para a mulher ajoelhada em seus pés. A mulher em quem ele um dia acreditou que podia confiar, um dia acreditou que poderia até amar. Ela estava chorando, implorando, dizendo as palavras que provavelmente pensava que o amoleceriam. Mas ele não sentiu nada. Nenhuma misericórdia, nenhuma raiva, nenhuma dor. Apenas um vazio sem fim. Jesse ficou imóvel no canto, testemunhando tudo com olhos arregalados. Ele observou o colapso da mulher que um dia pensou ser perfeita. A mulher com os cabelos loiros brilhantes e o sorriso doce que o ameaçara e a sua avó apenas alguns minutos antes. Ele viu a máscara cair. Ele viu o verdadeiro rosto escondido sob a beleza impecável. Ele viu a verdade em toda a sua feiura nua. Conrad soltou sua mão do aperto de Camille, sua voz ainda plana, ainda intocada pela emoção. Ele estava lhe dando 24 horas. 24 horas para desaparecer de Chicago. Se depois desse tempo ele visse o rosto dela em qualquer lugar desta cidade, ele não terminou a frase. Ele não precisava. Camille entendeu perfeitamente o que havia naquele silêncio. Ela se levantou, suas lágrimas já secas. Seus olhos agora estavam cheios de ódio, mas ela não ousou falar. Ela sabia que Conrad não era um homem que fazia ameaças vazias. Ela sabia o que ele podia fazer com traidores. Camille se virou e saiu do apartamento sem outra palavra. O som de seus saltos ecoou pela velha escada de madeira, tornando-se cada vez mais fraco até desaparecer na escuridão lá fora. A pequena sala caiu em silêncio. Ruth, Jesse e Conrad, 3 estranhos de 3 mundos totalmente diferentes, ficaram ali sem falar. Mas todos eles entenderam que um capítulo de suas vidas acabara de chegar ao fim, e outro estava prestes a começar. Conrad deixou o apartamento de Jesse no momento em que Camille se foi sem dizer outra palavra a Ruth ou ao menino. Ele apenas lhes deu um leve aceno de cabeça, um gesto silencioso de despedida, e então entrou no vão da escada onde Marcos já estava esperando. Ele ordenou a Marcos que mantivesse Camille sob vigilância 24 horas por dia, que não a perdesse de vista nem por um minuto e que relatasse cada movimento que ela fizesse. Camille voltou para a cobertura em estado de quase pânico. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia apertar o botão do elevador. No momento em que entrou no luxuoso apartamento onde viveu nos últimos 2 anos, ela pegou o telefone e ligou para Anthony Bishop com a voz embargada. Ela lhe contou tudo, que Conrad sabia de tudo, que ele a expulsara de Chicago, que ela tinha apenas 24 horas para desaparecer, que ela precisava da ajuda dele agora, naquele exato momento. Anthony ouviu em silêncio por um longo tempo. O silêncio se estendeu tanto que Camille pensou que a ligação havia caído. Então ele finalmente falou, e sua voz era fria e distante. Nada como os sussurros ternos que ele um dia soprou em seu ouvido naquele quarto de hotel. Ele disse que sentia muito, mas não podia mais ajudá-la. Que ele tinha uma vida própria para proteger. Que a partir daquele momento, ela teria que cuidar de si mesma. Então ele desligou. Camille olhou incrédula para a tela escura de seu telefone. Ela ligou de volta. Nenhuma resposta. Ela ligou novamente. A linha estava ocupada. Ela ligou uma terceira vez. Seu número havia sido bloqueado. E naquele momento, ela entendeu. Anthony a havia abandonado. O covarde correra primeiro para se salvar, deixando-a sozinha para enfrentar os destroços da trama que haviam construído juntos. Camille tentou contatar outros, amigos da alta sociedade que ela passou 2 anos cuidadosos cultivando, os associados de negócios de Conrad, que ela tão habilmente encantou e fez amizade. Pessoas que ela acreditava que sempre estariam lá quando ela precisasse. Mas ninguém atendeu. O boato se espalhou pelo submundo de Chicago como fogo. A esposa de Conrad Sterling o havia traído. Ela tentara envenenar o chefe do crime mais poderoso da cidade e agora estava sendo punida. Ninguém queria ser conectado a uma traidora, especialmente uma que ousara trair Conrad Sterling. 20 horas se passaram. Camille se movia pela cobertura como um animal encurralado, lutando para juntar qualquer coisa de valor. Joias, dinheiro, objetos caros. Qualquer coisa que pudesse ajudá-la a começar uma nova vida em outro lugar. Mas quando ela abriu o cofre, ele estava vazio. Conrad já havia mandado remover tudo.
Ela correu para o computador e verificou as contas bancárias. Congeladas. Seus cartões de crédito. Cancelados. Ela ligou para a garagem e exigiu que seu carro fosse preparado. O carro havia sido recuperado. Ela tentou contatar o gerente do apartamento particular que comprara com o dinheiro de Conrad. O apartamento que ela pretendia usar como esconderijo. Alguém já havia vindo e trocado as fechaduras. Em 24 horas, Camille havia perdido tudo. Tudo o que ela passou tanto tempo construindo, tudo o que sonhou, tudo pelo que estava disposta a matar. Ela estava de volta à estaca zero, que era exatamente o que ela mais temia quando iniciou este plano. Na 23ª hora, Camille deixou Chicago em um ônibus noturno em direção ao oeste. Ela usava um par de jeans velhos e um casaco com os ombros gastos. Coisas que ela encontrou enfiadas no fundo de um armário. Roupas da vida que ela tinha antes de conhecer Conrad. Roupas que ela nunca se deu ao trabalho de jogar fora. Sem bagagem, sem dinheiro, exceto algumas notas amassadas no bolso. Sem futuro. Enquanto o ônibus se afastava lentamente da estação, Camille olhou pela janela para os altos edifícios de Chicago, desaparecendo cada vez mais para trás. Ela viera para esta cidade sonhando em se tornar a dama de um império. Ela a estava deixando de mãos vazias, com nada além de medo e sem ideia de para onde o amanhã a levaria. Anthony Bishop também não escapou de seu destino. Naquela mesma noite, enquanto ele fazia as malas apressadamente em seu apartamento, preparando-se para fugir de Chicago antes que Conrad pudesse alcançá-lo, a porta da frente se abriu de repente. Marcus Vane entrou, seguido por 2 homens grandes com rostos frios e inexpressivos. Eles não disseram nada. Não fizeram ameaças. Não usaram violência. Eles simplesmente colocaram uma pilha grossa de papéis na frente de Anthony. Provas de todos os esquemas de lavagem de dinheiro e transferências ilegais de ativos que ele lidou ao longo de sua carreira como advogado. O suficiente para mandá-lo para a prisão por pelo menos 20 anos. Anthony entendeu imediatamente. 2 escolhas: cooperar, assinar os papéis de confissão, renunciar a todas as reivindicações e desaparecer de Chicago para sempre. Ou, não havia uma segunda escolha. Ele assinou os papéis sem dizer uma palavra. Então foi escoltado até o aeroporto e colocado em um voo só de ida para uma cidade distante, cujo nome ele nunca tinha ouvido. Um lugar onde ele teria que começar de novo do nada, com uma nova identidade e um passado que fora apagado. Naquela noite, Conrad estava sozinho na cobertura. Todo vestígio de Camille havia sido removido. Das roupas no armário aos cosméticos no banheiro. Das fotografias de casamento nas paredes aos presentes que ela um dia lhe dera. Era como se ela nunca tivesse existido, como se os últimos 2 anos não tivessem sido nada mais do que um longo sonho. Ele caminhou até o armário de bebidas e serviu-se de um copo de uísque de uma garrafa nova que ele mesmo selecionara. Ele levou o copo aos lábios e tomou um pequeno gole. O sabor era puro e encorpado, sem o amargor do veneno, mas não continha nenhuma da doçura da vitória. Conrad Sterling havia vencido. Ele havia removido a traidora. Ele havia se vingado. Ele provara que ninguém podia enganá-lo sem pagar um preço. Mas parado sozinho naquela vasta e vazia cobertura, olhando para a cintilante cidade de Chicago abaixo, ele não sentia nada além de vazio. Uma semana após a partida de Camille, Conrad voltou ao lado sul. Desta vez, ele não veio sozinho, como naquela noite. Marcus o levou até lá, mas esperou do lado de fora do prédio por instrução de Conrad. Conrad queria falar em particular com a avó e o neto, sem mais ninguém presente. Ele trouxe consigo uma grande sacola de papel cheia de remédios. Os melhores remédios disponíveis para a condição de Ruth, que ele mandara sua equipe pesquisar com muito cuidado e comprar na farmácia mais cara e respeitável de Chicago. Ele subiu as velhas escadas até o 3º andar e bateu na porta do pequeno apartamento. Ruth abriu e, desta vez, não pareceu surpresa em vê-lo. Após aquela noite caótica, ela ouvira Jesse contar toda a história do início ao fim. Ela sabia quem era o homem parado à sua porta. Um chefão do submundo de Chicago. Um homem perigoso que, em circunstâncias normais, ela nunca teria querido perto de sua vida. Mas ela também sabia que este homem ainda estava vivo por causa da coragem de seu neto. Conrad entrou no apartamento e entregou a Ruth a sacola de remédios, dizendo que era apenas um pequeno presente.
que ele ouvira dizer que ela precisava dessas receitas e queria ajudar. Ruth olhou para os remédios, depois ergueu os olhos para Conrad com a mesma força firme neles. Ela lhe disse que não tinha o hábito de aceitar presentes de estranhos, especialmente estranhos como ele. Ela passara a vida inteira vivendo do trabalho de suas próprias mãos. Ela não devia nada a ninguém e não tinha intenção de começar agora. Conrad não a pressionou. Ele apenas olhou para ela com aqueles olhos cinzentos e quietos e disse que entendia. Mas ele devia a vida a Jessie. E ele não era o tipo de homem que gostava de dever a alguém. Isso não era caridade e não era pena. Era simplesmente o pagamento de uma dívida que ele acreditava que tinha que pagar. Jessie saiu do outro quarto quando ouviu suas vozes. Ele apareceu e olhou para Conrad com cautela nos olhos, mas não com o medo que sentira na primeira vez que se encontraram naquela luxuosa cobertura. Uma semana lhe dera tempo para pensar. Tempo para entender que, seja lá o que mais este homem fosse, por mais perigoso que parecesse, ele não pretendia machucá-lo. Conrad olhou para o menino, depois perguntou com genuína curiosidade. Por que você escreveu aquela carta? Você não sabia quem eu era. Você não sabia se eu acreditaria em você. Você não sabia o que poderia acontecer se eu não acreditasse ou se aquela mulher descobrisse o que você fez. Então, por que você ainda escolheu correr o risco? Jessie ficou em silêncio por um momento, pensando na pergunta. Então ele respondeu com uma voz que era pequena, mas clara e firme. Ele disse, porque se eu não fizesse, você morreria. E se você morresse enquanto eu sabia o que estava acontecendo e não fizesse nada, eu teria que viver com isso pelo resto da minha vida. Eu não queria carregar esse tipo de culpa. Conrad olhou para o menino parado à sua frente. 11 anos, magro, pobre, com nada no mundo além das roupas gastas em seu corpo e este pequeno apartamento úmido. Mas o menino possuía algo que muitas das pessoas mais ricas e poderosas que Conrad já conhecera nunca tiveram. Uma consciência limpa e a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando o perigo estava na sua frente. Ele então fez uma oferta a Ruth. Ele cobriria todas as despesas médicas dela. Os melhores remédios, os melhores médicos, qualquer tratamento que ela precisasse. Ele pagaria a mensalidade de Jessie até a faculdade, nas melhores escolas particulares de Chicago, onde o menino teria uma chance real de desenvolver seus dons e construir um futuro. Sem condições, sem amarras, sem obrigações de qualquer tipo. Ruth balançou a cabeça em objeção. Ela disse que não queria que seu neto se envolvesse com a máfia. Não queria que Jessie crescesse sob a sombra de homens como Conrad. Não queria que ele acreditasse que dinheiro de mãos sujas poderia comprar tudo. Conrad entendeu o medo dela. Ele lhe disse que nunca puxaria o menino para seu mundo. Nunca pediria que ele fizesse nada em troca. Nunca o transformaria em um devedor ou um servo. Ele só queria dar a Jessie uma chance. O tipo de chance que ele mesmo nunca teve quando era jovem. Quando ele também já fora um menino pobre sem futuro, antes que o destino o empurrasse pelo caminho que o tornara o que ele era. Finalmente, após um longo momento de reflexão, Ruth concordou, mas apenas com uma condição. Tudo tinha que ser legal, transparente e devidamente documentado. O dinheiro da bolsa de estudos tinha que passar por uma fundação de caridade oficial. As despesas médicas tinham que ser tratadas por meio de seguros legítimos e canais de pagamento legais. Não haveria nenhum acordo oculto, nenhuma transação secreta de qualquer tipo. Conrad concordou sem hesitação. Antes de sair, ele parou na porta, virou-se para olhar para Jessie e disse que no mundo em que ele vivia, a lealdade era a coisa mais cara de todas. Valia mais do que dinheiro e mais do que poder. E o menino lhe dera isso sem pedir nada em troca. Ele nunca esqueceria. Um ano depois, Jessie estava no terraço da Torre Sterling, olhando para Chicago à noite. Ele estava vestido com o uniforme da escola particular mais prestigiosa da cidade. Uma camisa branca impecável, um blazer azul marinho profundo feito sob medida para ele e sapatos de couro polido que refletiam a luz. Um ano antes, ele ainda estava pedalando sua bicicleta velha e surrada pelas ruas escuras do lado sul, entregando comida. Agora ele estava no ponto mais alto da cidade, olhando para milhões de luzes, brilhando como estrelas caídas espalhadas pela terra. Jessie mudara muito no último ano. Ele estava mais alto agora, mais forte também,
graças a refeições regulares e não ter mais que se esgotar de tanto trabalhar. Ele se portava com mais confiança, moldado por sua nova escola, seus novos amigos e a vida que se abriu à sua frente. Mas seus olhos castanhos ainda mantinham a mesma seriedade, a mesma sabedoria precoce de uma criança que aprendeu cedo demais que a vida nem sempre era justa. Conrad estava ao seu lado, também olhando para a cidade em silêncio. Os dois não disseram nada. Ao longo do ano, eles se acostumaram com o silêncio um do outro. Durante as visitas ocasionais que Conrad fazia para verificar o progresso de Jesse na escola e a saúde de Ruth. Ruth agora morava em um apartamento muito melhor do que o antigo no lado sul. Ainda no mesmo bairro, porque ela não queria deixar a comunidade que conhecia a vida toda. Mas o novo apartamento era limpo, seco, cheio de luz e ar fresco. Uma governanta vinha todos os dias para ajudar a cuidar dela, cozinhar, limpar e garantir que ela tomasse seus remédios na hora certa. Sua saúde se tornara muito mais estável e o custo dos medicamentos não era mais o medo noturno que um dia fora. Conrad havia estabelecido um fundo de bolsas de estudo para crianças pobres do lado sul, totalmente legal e transparente, gerenciado por uma respeitada organização de caridade independente. Todos os anos, dezenas de crianças como Jesse recebiam a chance de ter uma educação adequada. A chance de mudar suas vidas e escapar do ciclo de pobreza que aprisionara seus pais antes delas. Conrad ainda era o chefão do submundo de Chicago. Isso não havia mudado, e talvez nunca mudasse. Mas algo nele havia se transformado. Uma pequena parte da solidão que ele carregara por 15 anos fora preenchida pelo estranho vínculo entre ele e o entregador que salvara sua vida. Jesse foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele perguntou a Conrad se ele já imaginara que chegaria um dia em que estaria ali, no ponto mais alto de Chicago, ao lado de um entregador de comida. Conrad sorriu, um sorriso raro em um rosto que geralmente era tão frio e duro quanto pedra. Ele disse que não, ele nunca imaginara algo assim, mas por outro lado, ele nunca imaginara que sua vida um dia seria salva por 3 linhas tortas escritas em um pedaço de papel amassado. Silêncio novamente. O vento da noite veio do lago Michigan, trazendo o frio do outono com ele. Jesse falou mais uma vez. Ele disse que sua avó lhe dissera que Conrad era um homem perigoso. Um homem muito perigoso. Conrad assentiu e admitiu com uma voz calma que sua avó estava completamente certa. Jesse hesitou por um momento, depois acrescentou que ela também dissera que as pessoas mais perigosas às vezes eram as mais confiáveis, porque elas não precisavam fingir ser ninguém, além de exatamente quem eram. Conrad não respondeu. Ele apenas olhou para o menino com uma expressão indecifrável. O olhar de um homem que viveu demais para se surpreender facilmente, mas que ainda tinha humanidade suficiente para sentir o calor silencioso da sabedoria de uma criança. Os dois ficaram ali, no topo de Chicago, no vento da noite e sob o brilho da cidade. Eles não eram pai e filho. Eles não eram empregador e empregado. Eles não eram benfeitor e devedor. Eles eram outra coisa. Algo sem nome, um estranho vínculo formado por uma carta anônima, um copo de uísque envenenado, e a escolha corajosa de uma criança de 11 anos em uma noite sem dormir. Conrad havia sobrevivido. Jesse tinha um futuro, e Chicago continuava girando sob seus pés. Como sempre, uma cidade cheia de escuridão e perigo. Mas esta noite havia um pequeno calor de luz em seu ponto mais alto. Porque às vezes, não importa quão grande seja o poder, ele não pode comprar a verdadeira lealdade. Ela só pode ser dada livremente por aqueles que não têm nada a perder, exceto a verdade limpa de sua própria consciência. Obrigado por ouvir esta história do início ao fim. Se a história de Jesse e Conrad tocou seu coração, por favor, pressione o botão de like e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias comoventes que traremos para você a cada dia. Nós adoraríamos saber o que você sentiu com esta história. Então, por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe o que brotou do fundo do seu coração. Cada comentário que você deixa é uma grande fonte de incentivo que nos ajuda a continuar criando mais histórias significativas. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e dias repletos de felicidade. Esperamos que vocês sempre encontrem paz em suas almas e que coisas bonitas continuem a chegar até vocês.
Até logo e nos vemos novamente no próximo vídeo.